A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meus amigos e minhas amigas. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, Diácono Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Edmar Vencio Oficial. Quero estar agradecendo a você que sempre tem dado apoio ao nosso canal, você que tem sempre assistido nossos vídeos, você que sempre tem compartilhado, você que sempre tem curtido, comentado também, tem deixado os comentários. É muito importante para o crescimento do canal. Você que tem deixado também aí o seu joinha, o like, que é muito importante também para o crescimento do nosso canal aqui na plataforma do YouTube. E você que está pela primeira vez assistindo um vídeo aqui em nosso canal, muito obrigado, seja bem-vindo. E eu quero já estar pedindo a você para se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova notificação de sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. E vamos estar aqui neste momento meditando na palavra de Deus. Vamos estar aqui meditando na palavra e vamos falar a respeito da tentação que Jesus Cristo sofreu no deserto. O diabo tentou o Senhor Jesus Cristo no deserto. Vamos aqui para a mensagem. Primeiro vamos estar fazendo a oração e depois vamos para a mensagem. Vamos estar orando aqui para irmos para a mensagem. Senhor meu Deus, querido Pai, meu Deus, neste momento, ó Pai, eu quero te agradecer, Pai, por mais uma vez que o Senhor me dá a oportunidade, meu Deus, de estar, Senhor da glória, ministrando mais uma vez, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, estar falando poderosamente aos nossos corações, ó Pai, através, ó Pai, da ministração dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus e graças a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor se encontra em Mateus capítulo 4 e o versículo 1 a seguir. Mateus 4, versículo 1 a seguir, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ó irmãos, veja bem o que a palavra de Deus está dizendo. Que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito. E que Espírito é esse? O Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Imagina, irmãos, uma coisa dessa. Essa palavra tentado, irmãos, a gente pode também considerar como provado, né? Jesus, ele foi provado. Agora, provado de que forma? É claro que Deus, o Todo-Poderoso, já sabia do grau de fidelidade para com o Senhor, do Senhor Jesus para com ele, o seu único filho, Jesus Cristo, o Filho unigênito, melhor dizendo, o Filho unigênito, o ungido Cristo. Então Deus, ele já sabia o grau de fidelidade que Cristo tinha para com ele. Mas foi necessário que Jesus Cristo, ele fosse também provado. A Bíblia fala que Deus, ele prova os escolhidos. Deus, ele nos prova para ver o nosso grau de fidelidade. Nós sabemos que por Deus provar todas as pessoas, seres humanos, então não foi diferente com o Senhor Jesus, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele
se fez carne, ou seja, ele tornou um ser humano. Agora é claro que Jesus era um ser humano, mas ao mesmo tempo que ele era 100% humano, mas também era 100% divino. Ele é 100% divino também. Nós podemos ver isso claramente nas Escrituras. O que é que a palavra de Deus fala conosco neste momento? É que Deus, ele prova os seus escolhidos. Deus, ele prova o seu povo. E muitas das vezes, irmão, Deus permite a tentação do diabo. Deus permite muitas das vezes para provar a nossa fé. Veja, meus amados irmãos, que depois que Jesus foi batizado, o que acontece? A Bíblia fala que ele foi conduzido ao deserto. Muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes, quem sabe, você está passando pelo deserto. Você está passando num deserto terrível. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele tem propósito com você no deserto. Assim como ele tinha propósito com o Senhor Jesus Cristo no deserto, ele também tem propósito com você no deserto. Veja, meus amados irmãos, e a palavra vai continuar dizendo assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha só, Jesus jejuou 40 dias com 40 noites e depois teve fome. Irmãos, isso aqui Jesus está deixando um exemplo para nós. Tem gente que fala: Jesus venceu o diabo foi através da palavra. Mas eu vou provar para você, eu já estou provando aqui na direção do Espírito Santo, que Jesus não venceu o diabo não só foi através da palavra, não. Aqui está claro que foi através da oração e através do jejum também. E através da vigilância. E sobretudo a vigilância, né? Em primeiro lugar está a vigilância. Aí depois vem a oração e depois o jejum. Jesus venceu. Não só foi através da palavra. Porque tem gente que diz: mas Jesus, ele já conhecia a palavra, então ele combateu o diabo através da palavra. Irmão, quantas pessoas, irmão, eu conheço uma pessoa mesmo, eu não vou estar aqui falando detalhadamente, mas eu conheço uma pessoa que, meu Deus do céu, estudada em teologia, não sei quantos livros teológicos, e simplesmente sabe o que aconteceu? Um certo dia essa pessoa caiu em pecado. Simplesmente assim, caiu. Mas ele não sabia, não era sábio, não tinha entendimento, mas caiu. Porque, irmãos, o que sustenta o crente não é o crente conhecer a palavra. Você pode ler a Bíblia de capa a capa. Todo ano você pode ler a Bíblia de capa a capa. Todo ano. Ou quem sabe de 3 em 3 meses, né? Quem tem uma leitura mais acelerada, entendeu? Mais rápida, mais prática. Enfim, mas isso não vai garantir que nós tenha vitória sobre o diabo. O que vai garantir que nós tenha vitória sobre o diabo é nós verdadeiramente colocar a palavra em prática. Não é conhecer só, é colocar a palavra em prática. É nós verdadeiramente viver na oração, na vigilância. Em primeiro lugar, Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E também o jejum. Jesus disse: esta casta de demônio não expulsa a não ser com oração e jejum. O apóstolo Paulo vai nos dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra as astutas ciladas do diabo. É contra as potestades, contra os principados, contra os dominadores desses séculos, contra as hostas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja, irmãos, que nós precisamos jejuar sim. Tem pessoas por aí dizendo: esse negócio de jejuar não tem necessidade, não precisa, para que está jejuando? Irmão, o jejum é importante. E Jesus Cristo deixou aqui o exemplo do jejum para nós jejuar. Deixou também aqui o exemplo também da oração.
para que nós possamos também estar orando. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor fala que Jesus, quando foi para escolher os 12 apóstolos, a palavra de Deus fala que Jesus passou 40 dias, ou seja, melhor dizendo, desculpa, Jesus passou a noite toda, é porque a gente está aqui no 40, né? Aqui, desculpa aí, mas Jesus passou a noite toda orando. Imagina aí, a noite toda orando. Simplesmente para quê? Para escolher os 12 apóstolos. E aí alguém pode dizer, ah, Jesus passou a noite toda orando e ainda escolheu um errado. Não, escolheu certo. Porque alguém pode dizer, ah, mas Judas foi escolhido errado. Não, irmão, foi escolhido certo. Por quê? Porque Judas era o traidor. Está escrito na Sagrada Escritura que o próprio Cristo ia ser traído. O Senhor Jesus ia ser traído. Ele ia ser entregue. E entregue por um amigo íntimo. E esse amigo quem era? Nada mais, nada menos do que Judas Iscariote. Então, até nisso, irmãos, veja como é importante nós viver em oração. A oração, irmãos, não tem coisa melhor do que nós viver em oração e jejum. Você verdadeiramente fica um crente assim, avivado, um crente mais espiritual, porque é bênção de Deus. Agora é claro, né? Nós temos que fazer mais com decência e ordem. Qual é a decência e ordem? Em obediência, em santidade. Porque você fazer só por fazer, mas vivendo a vida desmantelada do todo jeito, aí não resolve nada também. Não vale nada também. Então vamos ver aqui, irmãos, o que é que a palavra de Deus continua dizendo. No versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha só, irmãos, a primeira tentação do diabo. Veja, irmão, que o diabo, ele tem as estratégias dele. É por isso que Jesus Cristo, ele já nos alertou para nós estarmos sempre vivendo em total vigilância. Em total vigilância. Por quê? Porque o diabo, ele tem as ciladas dele. Tem gente que diz assim, ah, o diabo é burro, o diabo como é que diz, é um ser sem inteligência, irmão. Se for medir a inteligência desse bicho aí com a nossa inteligência, ele coloca nós no chinelo. Não é nem no bolso, é no chinelo. Mas, irmãos, nós temos que pedir o quê? Discernimento do Espírito Santo. Nós temos que ter a mente de Cristo, como está escrito na palavra de Deus. Nós temos que ter a mente de Cristo para discernir o que é bom e o que é mal. Então, dessa forma, nós vamos o quê? Nós vamos vencer o inimigo. Na nossa sabedoria humana, o diabo, ele nos vence. Mas só que quando nós temos a mente de Cristo, aí sim. Aí ele não tem jeito, não tem pareia. Não tem, como diz o ditado aí no mundo, né? Não tem pareia. Ele pode tentar, como fez lá com Jesus no deserto, mas ele não vai conseguir nos vencer. Por quê? Porque nós estamos com a mentalidade de Cristo, espiritualmente falando. E diz assim, olha o que Jesus respondeu. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que Jesus respondeu. E veja, irmãos, que o diabo ele é tão astuto, ele usou o quê? Ele usou a palavra de Deus. Porque na Bíblia fala o quê? Que para Deus não há nada impossível, não é verdade? Que Deus, ele pode todas as coisas. Então o diabo diz, espera aí, se você é filho de Deus, você pode transformar as pedras em pão.
Mas aí Jesus disse assim, ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí já foi uma derrota. O diabo ele já foi derrotado aí pela primeira vez. Versículo número 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Versículo número 6. E disse-lhes, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomará-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Olha só, o diabo, irmãos, o bicho, ele é astuto. Veja que mesmo Jesus falando isso, ele continuou insistindo. Ah, se tu és o Filho de Deus, colocou Jesus lá no pináculo do templo. Imagina aí, no pináculo. E disse, se tu és o Filho de Deus, pula daqui, vai, pula. Porque está escrito, ao Senhor, o Senhor dará ordem, melhor dizendo, os seus anjos, para que sustente em suas mãos, para que não tropece em pedra alguma, não tropece o teu pé com pedra alguma. Irmãos, olha só como o inimigo ele é sagaz. Primeiro aqui que eu vejo aqui é o seguinte, é que o diabo ele estava tentando fazer com que Jesus duvidasse do chamado dele, da sua vocação. Só que aí não adianta, irmãos. Veja, irmãos, se o diabo ele tentou colocar dúvida no próprio Jesus, imagine nós, né? Muitas das vezes nós temos um chamado maravilhoso e muitas das vezes nós deixamos de exercer o chamado, por quê? Por causa das palavras contrárias, por causa dos obstáculos contrários do inimigo, por causa de muitas das vezes de palavras negativas de alguém próximo de nós. Então, irmãos, é complicado. É por isso que nós temos que verdadeiramente estar cada dia vigilante, temos que verdadeiramente saber o que vem de Deus e o que é que não vem. Aquilo que é de Deus vamos receber, mas aquilo que é do diabo nós temos que verdadeiramente abominar, temos que abolir, temos que fazer como Jesus Cristo fez. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o diabo ele é tão astuto que ele usou esse versículo, inclusive esse versículo faz parte do Salmo 91, se não me falha a memória, parece que é no versículo 10 ou é no versículo 11, não estou lembrado, acho que é mais ou menos isso aí, do Salmo 91. Lá está escrito isso aí. Mas só que o diabo, o bicho, ele comeu uma parte do versículo. Porque lá no versículo fala, ao Senhor dará ordem ao teu respeito para que não tropece com teu pé em pedra. Eles te sustentarão em tuas mãos, né? Não, é assim, fala assim, primeiro assim, deixa eu colocar direito aqui, diz assim, ao Senhor dará ordem os seus anjos ao seu respeito, para que te sustente com as suas mãos, para que não tropece o teu pé em pedra alguma. Porque o Senhor vos guiará em todo o seu caminho. Lá fala assim, irmãos, o Senhor vos guiará em todo o seu caminho. Olha aqui, Salmo 91, vamos aqui ler aqui, só para tirar dúvida aqui, irmãos. Vamos ler aqui, para você ver que fala totalmente diferente do que o diabo falou com Jesus. O diabo, ele distorceu a palavra, ele não falou
da forma correta, que é o versículo. Quer ver? O Salmo 91 diz assim. Vamos ver aqui, Salmo 91. Aí vou aqui, versículo, eu acho que é o 10, ou se não for o 10 é o 11. Vamos lá. Aqui, versículo de número 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardares em todos os teus caminhos. Está vendo aí? Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Essa palavra aí o diabo cortou. Aqui não está mandando ninguém subir em cima de um pé de árvore alto ou em cima de qualquer estabelecimento ou qualquer prédio alto para pular, não. Não, negativo. Aqui está falando, o Senhor vai te guardar em todos os seus caminhos. Te guardar. E essa parte aqui que fala em todos os seus caminhos, ele cortou. O diabo ele não falou. Aí o diabo ele só falou essa parte aqui, ó. Que diz assim. Ó, que diz assim. Porque, ó como ele é astuto. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Aqui, e aqui ele cortou essa parte. Aí ele diz assim, os teus, aqui, no versículo de número 12, diz assim, eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Aí, o diabo ele usou essa parte aqui, o versículo 12. Veja, ele usou a primeira parte, né, do versículo 11, mas aí quando foi, né, na parte B, ele comeu. Veja, irmão, como o bicho é astuto. É por isso, irmãos, que nós temos que vigiar. Porque sabia que o diabo, para nos enganar, ele pode usar até as escrituras sagradas para nos enganar, para fazer com que nós venha perder a nossa salvação? É por isso, irmãos, que nós temos que vigiar com certas pregações. Eu mesmo não engolo qualquer coisa não, irmãos. Eu mesmo não engolo qualquer coisa, mas não engolo mesmo. Se eu ver alguém pregando a palavra de Deus, eu procuro examinar, e principalmente quando é certas doutrinas que a pessoa está pregando, eu vou examinar para ver se essa pessoa está falando mesmo a verdade. E muitas das vezes, antes da pessoa terminar de falar, Deus já me revela que, né, que essa doutrina que a pessoa está pregando não é verdadeira, é falsa. Não precisa nem eu examinar as escrituras. O próprio Deus já me dá o discernimento, porque graças a Deus, irmão, não é me exaltando não, mas Deus tem me dado força, me dado graça para sempre estar meditando na palavra. E eu sempre tenho meditado, Deus sempre tem me ensinado, né? Graças a Deus por isso. E é assim, irmãos, que nós temos que ser. É por isso que a palavra do Senhor fala que nós temos que nos apresentar como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é isso. É você ser uma pessoa sábia. É você não ser enganado. É você verdadeiramente aprender das escrituras. Para que quando vier as tentações do diabo querendo te desviar com falsas doutrinas, usando até mesmo a Bíblia Sagrada, com palavras distorcidas, o que acontece? Você está firme. Aleluia. Você não vai cair. Por quê? Porque você tem o discernimento do Espírito Santo de Deus. E disse Jesus, versículo 7. Disse-lhes Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só. Eita, menino, olha só a pancada. Oh, pancada. Pancada na cabeça do diabo. Olha aí, irmãos. Aí o bicho ficou doido. Mas ele não desistiu. Veja, irmão, que o diabo ele não desiste.
O diabo, ele não desiste. Aí o versículo de número 8 diz assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 8, ou seja, versículo 9, melhor dizendo. E disse-lhes: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha só, irmãos. Irmãos, o diabo é um ser tão terrível que ele queria que Jesus adorasse ele. É aí, irmãos, onde muito se engana. Tem gente que pensa que quando o diabo foi tentar Jesus, o diabo foi lá de chifre, de rabo, um trem lá negro, lá escuro, né? Mais escuro do que a meia-noite. Tem gente que pensa que o diabo ele foi assim. Aí quando eu falo mais escuro, né? Nada a ver com racismo, né? Até porque eu sou negro também, né? Ainda bem que eu tô livre dessa aí, né? Porque hoje em dia é assim, irmãos. Hoje em dia é cada racismo, rapaz. Tem gente que diz, eu vi um vulto preto, misericórdia, aí eu vi... Engraçado, né? Que tudo de mal é... que tudo de mal é preto. Agora, quando é uma coisa boa, eu vi um anjo loiro, eu vi um anjo branco. Rapaz, olha, deixa eu ficar até quieto. Meu Deus, é muita coisa demais, é muita heresia, viu? Mas aí é um negócio sério, né? Mas a Bíblia diz, irmãos, inclusive eu vou falar sobre isso. O destaque um dia vai chegar, o dia de eu falar sobre isso, viu? Tem gente que quando vê visão, se for coisa negra, é do diabo, é coisa ruim. Agora, quando é visão boa, aí diz que viu, é uma coisa loira, é uma coisa branca, é uma coisa não sei o que mais lá, isso quer dizer. Mas aí porque é negro, não presta. Vai entender uma coisa dessa, né? Mas depois eu falo outro dia sobre isso. Meus amados irmãos, só que o diabo, quando foi se apresentar diante de Jesus, ele foi se apresentar, foi bonito, vistoso. Você acha que Jesus, ali, frente a frente com o diabo, você acha que o diabo, se o diabo tivesse de chifre e rabo, tivesse um bicho lá feio, acha que o diabo teria a cara de pau de falar para Jesus, oferecer os reinos e as riquezas do mundo, né? Oferecer para Jesus e ainda dizer, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Você acha que o diabo ia falar isso? Não, irmãos, ele estava ali vistoso ali. A Bíblia fala que o diabo, o bicho, ele consegue se transformar em anjo de luz. Ele consegue. Então é por isso, irmãos, que tem muita gente aí enganado, aceitando tudo, aceitando qualquer porcaria aí do diabo e achando que é de Deus. E não é de Deus. Veja, irmãos, aquilo que o diabo ofereceu era as porcarias dele. As porcarias dele. Entendeu? Os reinos e a riqueza desse mundo. Primeiro que ele mentiu. Que a palavra de Deus fala que todos os reinos pertencem a Deus. A Bíblia fala que Deus ele é o dono do ouro e da prata, ou seja, tudo é de Deus. Aí o diabo foi lá e inventou a mentira, dizendo que não, aqui é meu. Eu vou te dar. Mentiroso. É mentiroso. Mentiroso. Olha só o que, a palavra fala. Aqui, aí é onde muita gente se confunde. Então disse-lhes, aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. O versículo de número 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo, o reino do mundo e a glória deles. A glória deles não é, né? Aí tem gente que pensa quando fala glória deles, até eu mesmo já me enganei nisso aqui também, né?
Eu pensava que quando falava glória deles, eu achava que estava falando que era do diabo, não. Mostrou os reinos do mundo e a glória deles. Deles significa dos reinos. Os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, a glória dos reinos do mundo. Então o diabo é mentiroso. Na verdade, o que ele está oferecendo para Jesus era porcaria, era imundícia. Ele não está oferecendo nada disso aqui. Ele estava mentindo, porque tudo isso é de Deus. Deus, ele é o dono de tudo, irmãos. Ele é o dono do universo. Entendeu? É isso que acontece. Então veja como o diabo, o bicho, é mentiroso. Né? Aí no versículo de número 10 diz: Então disse-lhes Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Olha só. Aí pronto, aí foi a pancada mesmo aí. Versículo, né? Nós lemos aqui o versículo de número 10. Veja, irmãos. Jesus, ele combateu aqui o diabo novamente. Aí o que é que a palavra de Deus diz? Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, irmãos, o diabo deixou Jesus, ele foi embora. O que é que a palavra de Deus manda eu dizer aqui nesse momento? O que é que Deus fala comigo e com você nesse momento? É que o inimigo, ele tenta, mas por mais que ele tenta, nós temos que resistir. Porque quando nós resistimos, o diabo, ele foge. Está escrito na própria palavra de Deus, na Sagrada Escritura, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, com certeza, irmãos, nós temos que resistir. Nós não podemos recuar. Nós não podemos retroceder. É claro que nós não podemos medir força com o diabo da nossa própria força, porque, irmãos, tem gente que se engana com isso. Tem gente que acha que o diabo é um ser fraquinho, é um Zé Ninguém, é um Maria Mole. Meu irmão, o bicho, ele teve a coragem de enfrentar Jesus depois de 40 dias, 40 noites em oração e jejum. Imagine nós, irmãos, que somos fracos, seres humanos, pecadores. Muitas das vezes, se nós conseguirmos fazer um jejum de 24 horas, já achamos que é muito. Se fazer um jejum de 5 horas, um exemplo, começando das 12 horas da madrugada, né? 0 hora da madrugada, para ser mais atualizado, e ir até as 17 horas da tarde, a gente já acha que é muito. Acha que é muito. Imagina aí. Agora Jesus aí, 40 dias, 40 noites, imagina aí. E o bicho ainda teve a coragem de enfrentar. Nós, muitas das vezes, se orar 2 horas de relógio, vixe, meu Deus do céu, já orei muito. Aqui eu, com essa oração 2 horas, eu já posso passar o dia todo sem fazer mais um minuto de oração, já acha que é muito. E aí, irmãos? Mas, irmãos, o que é que Jesus ensina para nós? É nós vivermos em oração. Um dia eu vou trazer aqui um estudo, irmão, sobre a importância de nós orar. E esse negócio, irmão, tem muita gente que se contenta aí com oração de 1 hora de relógio por dia, 2 horas só. Irmão, mas eu vou mostrar para você que o segredo da oração é importante. E se todos nós aplicassem isso, né? Isso aqui serve até para mim, irmão, serve até para mim também. Eu não estou aqui falando para você, tanto é que eu nem falo tanto que eu oro, né? Eu tenho meus períodos de oração, mas eu não falo aqui quanto tempo eu oro, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas tem gente, irmãos, aí que se orar 1 hora já acha que orou o suficiente. Não, aqui eu posso passar o dia todo sem orar. E não é assim, irmãos. Nós temos que ter uma vida de oração e jejum. Louvado seja Deus, mesmo que nós nos jejuar todos os dias, mas nós temos que escolher, assim, dias para nós orar. Temos que estar também fazendo campanhas de jejum também, que isso é muito importante. É através disso também que nós vamos ficar fortalecidos para vencer o diabo.
Então, muita gente aí que fala, ah, Jesus venceu o diabo só através da palavra. Não, irmão. Foi completo, foi tudo. Jesus ali estava em vigilância, Jesus ali estava em jejum, em oração e santidade. Aleluia! E, claro, a sabedoria, discernimento da palavra. Então não só foi a palavra. Porque tem gente que acha, ah, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer o curso teológico, pronto. Não vou cair. Mas, irmão, se você não tiver com a vida no altar, do jeito que Deus quer, não tem teologia. Você pode estudar a teologia que você querer, mas você não vai ficar firme. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. A palavra só foi até aqui. Em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. O like é o joinha, tá certo? Esse joinha, esse sinalzinho do joinha, tá certo? É o like. E compartilhe. Compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça do Senhor nosso Deus, através dessa palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Um abraço e beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Já fui.